Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Astrologia e Carreira é um programa dedicado a informações a respeito do desenvolvimento da carreira. Como que a astrologia pode lhe auxiliar nas suas escolhas profissionais, no seu desenvolvimento profissional, no desenvolvimento da carreira, para obter melhores resultados, tanto em nível de satisfação geral da sua vida, do seu estado de espírito, quanto na obtenção de melhores resultados concretos na sua carreira. Eu sou Maurício Bernes, sou astrólogo há mais de 30 anos, especializado em astrologia vocacional e empresarial. Eu venho fazendo esse trabalho de auxiliar as pessoas, de orientar as pessoas nas suas escolhas profissionais e de uma forma bem concreta, objetiva e de fácil entendimento. Esse programa, ele tem também o objetivo de trazer coisas práticas, informações, conteúdo prático, para que você, a cada programa, possa também já ir aplicando técnicas e métodos e fazendo reflexões para a melhoria da sua vida profissional. Se você acompanha esse programa, dê o seu like, se inscreva no canal, clica no sininho, para que a gente possa ir trocando informações. Faça seus comentários, que sempre eu leio todos os comentários e na medida do possível eu também respondo quando há uma possibilidade para isso. Então, venha comigo nessa sequência. O programa dessa semana, ele trata dos ciclos de Júpiter. Por quê? Porque na semana anterior eu comecei uma série de programas que nós vamos falar dos ciclos planetários e a sua ligação com o desenvolvimento da carreira, com as escolhas profissionais, com os momentos profissionais que todos nós vivemos. O programa anterior foi dedicado ao ciclo de Saturno, que é considerado o ciclo principal de estruturação da vida de uma pessoa, da sua personalidade e principalmente da sua estruturação profissional. Se você não assistiu, clica no link aqui embaixo que você tem a opção de poder assistir todos os programas anteriores, e em especial esse de Saturno, para que você possa ter uma continuidade também nos estudos. Agora, se você não assistiu, também não tem problema, porque cada programa traz informações com início, meio e fim, exclusivamente. O ciclo de Júpiter, antes de falar do ciclo de Júpiter, é importante você saber que cada planeta tem características, ele está associado a determinadas funções, tanto na estrutura psíquica das pessoas, na estrutura da mente das pessoas, quanto na aplicação prática da vida, no desenrolar da vida. Então, o planeta Júpiter, ele está associado a conceitos de expansão, crescimento e também a condições de aprendizado e comunicação em larga escala. É um planeta muito interessante, porque o que é o conhecimento? É aquilo que nos liberta, é aquilo que traz para nós as oportunidades do nosso crescimento na vida. Então nós temos um crescimento regido por Júpiter, que tem uma natureza material concreta, o crescimento da vida, por exemplo, ganhar mais dinheiro, ter uma promoção no seu trabalho, são crescimentos que vão acontecendo na vida da pessoa no âmbito da materialidade. Às vezes o crescimento físico também, as pessoas engordam, as pessoas se ficam mais encorpadas, tudo isso tem uma relação com o planeta Júpiter. Agora, há um nível de expansão e de crescimento que é no nível do conhecimento. Então, pessoas que estudam, que buscam conhecimento, buscam melhoria das suas habilidades e de suas competências para que o resultado também profissional seja melhor. Mas também a busca pelo conhecimento intelectual.
Pessoas que gostam de estudar, de conhecer as coisas, conhecer a respeito da natureza, as ciências, conhecer a respeito da vida. Então, muitos profissionais, quando tem um Júpiter muito forte, eles são ligados às áreas de estudos, à área da academia, da universidade e da busca desse conhecimento. E há um nível ainda mais amplo que envolve a espiritualidade. A pessoa vai em busca de um conhecimento que transcende os ambientes, vamos dizer, acadêmicos, os ambientes do conhecimento tradicional, em busca de uma visão mais espiritual, de uma visão de conhecimento da espiritualidade em sua plenitude, digamos assim. Então nós temos também pessoas com Júpiter forte no ambiente religioso, né, desenvolvendo algum sacerdócio, vamos dizer assim. Então, nós vemos que esse planeta, ele tem uma importância muito grande. Porque se a pessoa cresce, se expande, profissionalmente falando, sem estrutura, é sujeito ela não se dá bem. Porque chega um momento em que surge a necessidade, e aí os ciclos vão mostrar isso, eu vou apresentar aqui para vocês. Aí a pessoa, ao lidar com uma adversidade, com uma dificuldade, ela fica sem as ferramentas necessárias para vencer aquela dificuldade. É a expansão sem método, a expansão sem o devido conhecimento e aprendizado. Então, na realidade, o que eu vou mostrar para vocês, além de dizer os ciclos, qual é o tempo deles, qual é o movimento, é como a gente pode se valer e se utilizar desse conhecimento, desse movimento cíclico, para melhoria do nosso desempenho profissional, para melhoria no nosso desempenho como na carreira e no próprio desempenho de resultados financeiros. Existem uma série de outras implicações, eu sempre digo isso e vou reafirmar aqui, mas o que acontece é que esses planetas, igual eu falei na aula anterior, Saturno, né? Na aula não, no programa anterior, é que é quase uma aula. Em Saturno, eu falei de Saturno, agora eu estou falando de Júpiter, são recortes, e você vai juntando cada parte desse tabuleiro, vamos dizer assim, tá? Então, aqui meu roteiro aqui, que eu estou procurando ser disciplinado, que é um dos fatores importantes para um bom desempenho profissional é a gente ter método e ter disciplina dentro desse método, né, para poder crescer, para poder ter resultados melhores, né? Isso eu vejo que é básico, né? Então, conhecer os ciclos, por que é assim? Eu vejo que é uma oportunidade para que você melhore a sua carreira, né? E por que é uma oportunidade? Porque quando a gente tem os momentos cíclicos, imagine assim, todo movimento, ele tem uma condição que se a gente entende o movimento, a gente consegue ter um resultado melhor. Vamos dar um exemplo. As ondas do mar para o surfista. As ondas do mar acontecem. Agora, quando ele identifica, puxa, aquela onda pode ser boa, vou pegá-la, né? Ele identificou um ciclo, um movimento cíclico e se colocou na hora certa para tirar um bom proveito daquele ciclo. Então você deve conhecer pessoas que estavam na sua carreira muito bem, aí decidem que não é mais isso, eu vou mudar, eu não quero mais, porque minha chefia, porque não sei o quê, porque isso, não suporto mais, não aguento mais, então eu vou mudar. E às vezes precipita-se, toma decisão, às vezes pede demissão, procura um outro emprego, às vezes encontra, passa um tempo, se arrepende e diz assim, puxa vida, eu devia ter ficado lá onde eu estava, apesar de todos aqueles problemas, estava melhor do que agora. Por que isso aconteceu? Você já examinou isso? Será que isso já aconteceu na sua vida? Ou você conhece alguém que aconteceu? É porque a pessoa mudou fora do ciclo. Ela mudou fora do ciclo, ela foi em busca de uma mudança no momento inadequado. É como se pegasse a onda
no meio dela e ela embola e a pessoa toma o caldo, tomando o caldo da vida. Então, esse fator, veja a importância, né, daquilo que eu vou dizer, que eu estou dizendo nessa série de programas dos ciclos, a importância do nosso alinhamento com os ciclos. Eu conheço pessoas que mudaram de ramo, fora do momento que deveria ser feita a mudança, e depois de muitos anos tiveram que reiniciar uma nova carreira. Por quê? Porque não tem um momento certo para fazer as coisas. A natureza, ela é cíclica. Nós temos as estações do ano. As pessoas que trabalham com agricultura sabem que existe um momento de plantar e um momento de colher. Se a gente colher antes, aquele fruto não vai estar bom o suficiente para ser consumido. E, portanto, não vamos poder vendê-lo adequadamente. E não vamos ter, então, resultado adequado. Na nossa carreira é a mesma coisa. É isso que é importante a gente ter em consideração. Sabe, condições adversas, e eu quero falar disso hoje antes de entrar no ciclo, e um dia eu vou fazer um programa só das condições adversas no cotidiano do trabalho. As condições adversas, elas existem. Faz parte da natureza, um dia de sol, que nem hoje, estou gravando ali, tá beleza, bacana, que bom, tempo bom, temperatura amena, tá tudo ótimo. Mas tem um dia que está chovendo, tem um dia que tem lá uma tempestade mais forte, tem um dia que tem vento, um vento mais forte, tudo isso faz parte da natureza, a existência de situações que são adversas, que não são aquelas que a gente estava querendo naquele momento. E não adianta vir com um papo de não, tudo é uma questão só do nosso ponto de vista, de visão e tal. Não, o ponto de vista, a visão é importante. Mas o dia que está chovendo, está chovendo. O ponto de vista é, vou sair na chuva ou não vou? Né? Esse é o ponto de vista, que é a decisão de cada um. Então não vamos nos iludir, achar que a gente consegue mudar tudo. Não é assim, não. Eu tenho dito também nos programas que eu não vendo ilusão. Mas não, eu faço o possível para não vender ilusão. Eu gosto de vender coisas assim que a gente tem utilidade prática e consegue lidar. Até onde eu consigo lidar com as coisas que eu consigo lidar. Eu não vou propor para você fazer algum exercício, fazer alguma coisa, você não vai ter condições de lidar. Uma coisa hipotética e imaginária que não tem nada a ver com a realidade mesmo da vida de todos nós, tá? Então é bom você saber disso, porque quando a pessoa, eu falei aqui de ciclos, a pessoa é sujeita a achar, não, o negócio é a minha vontade diligente, o meu pensamento, que eu estou aqui e tal. É isso aí, só que assim, por mais, meu amigo, que o senhor tenha o seu pensamento dirigido, se tiver lá dentro de um avião e der uma pane no avião, meu amigo, o seu pensamento pode estar dirigido para o que o senhor quiser, mas que o avião vai cair, vai. Não adianta querer dizer que não é assim, porque é assim que funciona. E a nossa natureza também tem seus momentos. Então é importante a gente saber isso, para não ficar entrando em falsidade, em ilusão, sabe? O que mais tem que ser em conta por aí é gente vendendo ilusão, tá? Solução do seu problema, faz um grande evento, aquela coisa bacana, emocional e tal. Agora, a solução mesmo, meu amigo, é só com o trabalho diligente, tá? Então é o seguinte, vamos lá. O ciclo de Júpiter, eu tenho ele anotado aqui, ele é de aproximadamente 12 anos. O que é um ciclo, né? Imagina assim, nós temos uma lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante e lua nova de novo. Então esse é o ciclo sol e lunar da lua nova, tá? Ciclo da lua. Leva aproximadamente 28 dias. O ciclo de Júpiter, que é para dar uma volta inteira no zodíaco, ele é de aproximadamente 12 anos. Se a gente dividir ele por 4, né, nós vamos ter a cada 3 anos uma fase desse ciclo.
Nós não vamos entrar exatamente nesses 3 em 3 anos, mas é importante a gente conhecer que existe esse ciclo básico, que realmente vai ser 12 anos, 24, 36, para eu não errar, eu anotei. 36, 48, 60, 72, né? Aí mais 12, 84, de 12 em 12. Só que dentro desses ciclos nós temos a metade dele, que a metade dele é como se fosse um momento igual à lua cheia, é o momento que a gente mais vê a lua, né? Então o meio de um ciclo, ele é muito importante. No caso aqui, a gente vai, veja só, a idade de 18 anos, 30 anos, 42, 54, 66, 78. Então, são momentos decisórios, ou não são? 18 anos não é maioridade? É maioridade. Aí quando chega com 30 anos, é interessante porque esse 30 anos coincide com o ciclo de Saturno também. Então a pessoa aos 30 anos é um momento divisor de águas na vida de uma pessoa. O Pitágoras dizia que as grandes decisões da vida deveriam ser tomadas a partir desse momento. E se a gente examinar, até Jesus cumpriu isso, porque ele começou a pregação com 30 anos de idade. Você tem diversas explicações, não, é porque aí a pessoa estava mais madura, dá mais credibilidade. Todas essas explicações embutem um conceito fundamental, de que é realmente nesse ciclo em que a pessoa está numa condição de olhar mais para frente, de pensar mais adiante, de se preocupar com resultados mais concretos. A vida deixa de ser transitória para ser mais perene em termos do pensamento. Porém, do ponto de vista do ciclo de Júpiter, nós temos que olhar sob um ângulo do conhecimento e do crescimento e da expansão. E aí é que entra a visão do ciclo de Júpiter. Esse ciclo de Júpiter, de 12 anos a partir do nosso nascimento, é um ciclo geral e vale para todos nós, obviamente. Mas você pode começar a fazer contas na sua cabeça de 12 anos a partir do início de alguma atividade que você tenha feito na sua vida. Na astrologia, a gente procura estabelecer esses ciclos de Júpiter com os planetas do mapa astrológico da pessoa. Então, a partir de quando Júpiter passa no seu signo, que é onde você tem o Sol, aí ele vai descrever ali, então, os próximos 12 anos da mesma maneira. Então, a gente pode fazer esse múltiplo de 12, e aí, dividindo por 4, a cada 3 anos, uma fase, um ciclo, dentro desse ciclo, e fazer uma avaliação de como é que as coisas estão caminhando na sua vida. Então, por exemplo, você começa um emprego, e a partir dali, então, você tem 3 anos a primeira fase, 6 anos uma fase de apogeu, aí 9 anos uma outra fase, que é uma fase de obter resultados, e depois uma fase de preparação para o novo ciclo. Se você fizer isso, por exemplo, a partir do início da sua vida profissional, você vai ter contas para fazer. A cada 3 anos, verificar isso. Primeiros 3 anos é o início, é a novidade. Estou me consolidando. Segundos 3 anos, né? Já estou no momento de crescimento. Estou crescendo ou não estou? Do terceiro ao 6º ano na carreira. Está crescendo ou não está? Se não tiver, tem que redirecionar. Tem alguma coisa errada. Aí dos 6 ao 9º ano, tem que estar já colhendo frutos, já tem que ter promoção, já tem que ter uma melhoria na condição, seja de remuneração, seja de ganhos realmente, seja de títulos, de cargos, de posições. E aí os próximos 3 anos, uma preparação para iniciar um novo patamar na sua vida profissional. Então, a gente verifica que essa é uma sequência que você pode fazer. Agora, considere a sua vida, né, a sua idade. Hoje em dia, se começa a trabalhar mais cedo, muitas pessoas se formam com 20 e poucos anos, né? Antes até
de ter completado, segundo a medicina, aí, os 25 anos de formação do cérebro, né, da parte frontal aqui principalmente, onde toma-se as grandes decisões, né? Mas de qualquer forma as pessoas começam a trabalhar mais cedo. Então examine, né? 24 anos de idade. Né? 24 anos de idade é o início, então, do terceiro ciclo de Júpiter. O primeiro foi de 0 a 12, o segundo de 12 a 24, o terceiro é de 24 a 36. Então, considere assim, primeiro ciclo é a fase da novidade, até 12 anos. De 12 aos 18 eu vou aprendendo, vou ganhando, ou melhor, de 12 aos 24 vou aprendendo, vou ganhando. Agora eu vou crescer, realizar, expandir, que é dos 24 aos 36. Aí você pode dizer para mim, não, mas você falou dos 30 antes, então, é porque tem os subciclos, ali no meio tem as divisões. Mas o ciclo é dos 24 aos 36, sendo de 24 a 30 uma fase de início da carreira e aos 30 para frente uma fase já de expansão e de crescimento. Então, a gente tem que observar, dentro desse intervalo de tempo, quais são os conhecimentos que a gente vem adquirindo. Porque a gente tem o conhecimento adquirido em termos da vida acadêmica, de fazer cursos, se especializar, ganhar um conhecimento, e tem um conhecimento adquirido na experiência de vida. Eu atendi hoje uma pessoa que está redirecionando a sua carreira. Muito bem, esse redirecionamento está dentro de um ciclo da vida dela, né? Um ciclo que envolve planetas, né? Saturno, envolve Urano, envolve Plutão e envolve também, né, o Júpiter. Inclusive que a pessoa que eu atendi, ela é do signo de Sagitário, que é regida pelo Júpiter, e tem ainda um Júpiter na sua casa 1, né? Portanto, no ascendente, portanto, um Júpiter muito forte, muito poderoso, né, naquele mapa. Então, avaliando isso, o que se chegou à conclusão? Qual é o exemplo? A pessoa trabalhava com algum tipo de atividade, dando consultoria para pessoas na área de saúde, de coisas assim. E aí surgiu um novo momento para a vida da pessoa. Aquilo lá levou ela a um estresse. Muito bem. Vencido o estresse, agora o que eu vou fazer da minha vida? Então, no exame das possibilidades, essa pessoa tem condições de fazer 2 tipos de trabalho. Um envolve a programação em nuvem, envolve a arquitetura de sistemas na nuvem, uma coisa muito moderna, um trabalho que tem emprego, né? Mas será que ele tem aptidão? Então verificamos no mapa dele, ele tem aptidão, sim, então ele pode fazer isso. E tem um outro trabalho que ele se interessou em fazer, ele pensou em fazer, que é ser um gerenciador, né, do aluguel temporário de imóveis. Para as pessoas que têm imóveis, ele fazer toda aquela viabilização, põe no Airbnb ou num outro sistema que também trabalha isso, gerencia tudo, faz tudo para o proprietário e ganha a comissão. Muito bem, olhando o mapa dele, também encontramos aptidão para essa intermediação de negócios. E aqui eu vou abrir uma janela. A gente tem que sempre verificar a aptidão no mapa natal, antes de dizer, pô, que legal, vai fazer isso aí. Eu tenho outros programas onde eu desmistifico essa história de que o mercado está pagando bem, então eu vou lá fazer aquilo. Não é bem assim. Não vou falar hoje disso, mas nesse caso, nesse exemplo real, concreto que eu estou dando para vocês agora, primeiro verificamos a aptidão. Verificada a aptidão, vamos fazer o estudo cíclico. Para a pessoa chegar nesse estágio de programação, ela tem um intervalo de tempo. Por quê? Porque ela precisa retomar os estudos, ela precisa se aprimorar, ela precisa se especializar naquele conhecimento. Isso vai levar um intervalo de tempo de 1 a 2 anos, para a pessoa estar apta a essa nova atividade. Esse intervalo está previsto dentro do ciclo de Júpiter. Ele conclui, então, um ciclo de Júpiter e aí inicia, então, essa nova fase. E nesse ínterim,
ele faz a atividade dos aluguéis, que é uma atividade que não requer dele hoje nenhuma busca de um novo conhecimento. Então é como se ele fosse fazer uma outra atividade onde, vamos dizer, esse lado do Júpiter não precisa ser considerado, ele não precisa estudar nada para realizar essa coisa, é só começar realmente a fazer, é só colocar em prática. Então aí a gente verifica o ciclo de Marte, que vai ser objeto de um próximo programa nosso em relação aos ciclos. Então vocês estão entendendo qual é o exemplo? Tem um conhecimento a adquirir para poder melhorar a condição profissional? Sim, tem. Portanto, vamos ver o ciclo de Júpiter, porque ele que rege. E aí tem os intervalos de idade que eu estou falando principais, né? De 30, 18, 30, 42. 42 é um momento onde cruzam-se diversos ciclos na vida da pessoa. E o cruzamento desses ciclos, ele causa, assim, impacto. Quando eu falei de Saturno, eu disse que quando chegar nessa faixa etária, 42, 44, 45, essa faixa etária, a pessoa vai ser cobrada do quanto que ela está estruturada, ou quanto que ela está se estruturando na vida dela. Do ponto de vista de Júpiter, ela vai ser questionada se o crescimento que ela está tendo na vida está atendendo às suas necessidades. Estou me sentindo valorizado, estou me sentindo reconhecido, o que eu ganho é compatível com o que eu acho que eu deveria ganhar, ou é compatível com o conhecimento que eu tenho, o cargo que eu ocupo, a minha posição perante os negócios, é uma posição condizente com o conhecimento, com as habilidades, com as aptidões que eu tenho. Isso tem que ser avaliado, porque nessa idade dos 42, tem os arredondamentos, as aproximações, tá? 42, 43. A crise dos 40, ela tem aquela dimensão e tem essa dimensão, a do conhecimento. Mas você pode se perguntar também, eu tenho que adquirir algum conhecimento para mudar essa situação que eu estou vivendo? Porque eu coloquei assim, eu estou na medida certa, a medida certa pode ser, se não estiver na medida certa, pode ser que você tenha mais conhecimento do que o que você está obtendo de resultado. Mas pode ser o contrário. Pode ser que você precise adquirir conhecimentos para poder dar o passo mais adiante. Então, essa reflexão relativa ao conhecimento, e dentro do conhecimento tem conhecimento prático, no exercício profissional, tem também o conhecimento social, né? Como é que eu estou lidando socialmente com as pessoas. E tem um ponto que é muito importante, muito, presta bem atenção nisso, que é o seguinte: como é que eu me coloco para expandir? O que eu faço para que eu cresça e apareça dentro da minha estrutura profissional? Se eu estou dentro de uma empresa, o que eu estou fazendo para ser bem avaliado no trabalho? Para que eu possa receber a promoção. Se eu sou autônomo, o que eu estou fazendo para ser mais conhecido, para receber mais clientes? A publicidade que eu estou fazendo em relação à minha pessoa profissionalmente. Então essa é outro ângulo de visão que está ligado também ao planeta Júpiter. Porque vocês já devem ter ouvido falar em algum programa de astrologia não, da internet, ou mesmo alguém que possa ter dito aí para vocês, a diferença de por que a gente come ovo de galinha, né, e não come ovo de pata. Né, as pessoas comem ovo naturalmente, né? Porque a galinha, quando bota o ovo, ela canta. E aí a gente sabe, opa, botou um ovo, vai lá e pega, né? O ser humano foi lá. Já a pata não canta quando bota o ovo, então ninguém sabe quando ela botou o ovo. Essa expressão assim meio chula, né, é para dizer para vocês que a gente faz um trabalho, a gente tem que arrumar um jeito de mostrar que faz o trabalho. Não é para ser uma coisa egóica, para ser uma coisa, não é assim, eu vou me mostrar, eu quero me aparecer, não é isso.
mas a gente tem que mostrar o trabalho que a gente faz. Senão, como é que as pessoas vão poder avaliar o seu trabalho? E isso é uma questão jupiteriana também, do ciclo de Júpiter, para você avaliar como é que você está se mostrando no seu trabalho. Existem os critérios em empresas estruturadas, existem aqueles critérios de avaliação. Pegue aqueles critérios de avaliação e verifique como é que você está se posicionando em cada um deles e o quanto você está sendo percebido. Porque vai valer a percepção dos outros. É como os outros estão vendo. Então é importante você ver. E isso é Júpiter no mapa astrológico. Isso é o ciclo de Júpiter também. Então eu falei da avaliação do conhecimento técnico e prático para a sua vida, avaliação do conhecimento do ponto de vista da sua expansão, como é que você está se expandindo com as pessoas, e desse conhecimento ligado propriamente dito à demonstração do que você faz. Porque você tem o seu desempenho e existe a percepção das pessoas em relação ao seu desempenho. E tudo isso está dentro desse exame do Júpiter, que eu estou dando as idades principais para esse exame. 30, 42, 54. Tem as outras extremos, tem o 18 e tem o 66. Mas, com 18 anos, a avaliação, faculdade, tal, curso, é uma coisa assim, posicionamento da vida. Né? E 66 já é uma segunda carreira. Mas também cabe. Acontece que eu estou falando para pessoas que estão mais no meio da carreira, né, e do meio para o fim. Então, 30 anos, momento para examinar tudo isso que eu falei aqui. Se você não pegou direitinho, depois volta no vídeo. Graças a Deus, hoje a tecnologia permite isso. Com 42, então, é um exame mais pleno. Veja o vídeo anterior também, para falar dos 42, que envolve o ciclo de Saturno também. E com 54, é outro momento para uma avaliação de tudo isso, porque a pessoa às vezes chega com... Eu tive um cliente, né, com 54 anos achando velho, né, achando que não tem mais nada para ele. Quer dizer, como é que está o processo de expansão? Ele não quer expandir mais, ele não quer crescer mais, ele não quer mais ir em busca de horizontes mais amplos para a vida dele. Temos um erro, porque o Júpiter nesse momento, o 54, ele está em momento de apogeu cíclico. Portanto, a pessoa teria que estar motivada para crescer mais, talvez até se preparando para uma segunda carreira, caso ele chegue perto dos 60, trabalhe em alguma atividade que a partir dos 60 precise se reposicionar perante a carreira. Existem empresas grandes e que com 60 anos aposentam os seus funcionários, outras com 65. Não é? Então a pessoa tem que se preparar. Aos 54 é o momento dela já começar a ter essa visão do que vem pela frente, para não deixar para a última hora, não ser pego de surpresa, né, num eventual perda de emprego, e aí o que eu vou fazer agora da minha vida? Então já está na hora de programar-se para essa segunda carreira, tá? Às vezes até uma terceira carreira. Então, esses momentos cíclicos de Júpiter são muito importantes e eu espero ter trazido aqui para vocês informações que são úteis. Se você está gostando, mais uma vez, sabe, se inscreva no canal, dê o seu like, comente e compartilhe. Compartilhe para pessoas que você vê que podem também se beneficiar desse tipo de conhecimento, desse tipo de informação. Então, muito grato a todos por estarem aqui comigo e vamos acompanhando, vamos adiante.